Eu sou o Bruno Barroso, eu sou teólogo, eu sou professor, eu sou pesquisador na área de religião, sou pastor na Igreja Reformada em Ponta Grossa e quero falar um pouco a respeito da maçonaria. Os meus primeiros contatos com a maçonaria, eles aconteceram primeiro diretamente com alguns maçons, pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas que estão ativas na maçonaria e pessoas que estão adormecidas na maçonaria. Mas o meu contato com a maçonaria ele ficou mais profundo através das pesquisas, dos trabalhos acadêmicos, das pesquisas na área de religião. E é interessante que alguns maçons me dizem que não é possível conhecer a maçonaria somente através de pesquisas, de estudos, porque existem muitas especulações, muitas mentiras a respeito da maçonaria, e eu concordo. Existem, de fato, muitas especulações, muitos mitos, coisas que as pessoas inventam que não tem absolutamente nada a ver com a maçonaria. Mas existe sim a possibilidade de conhecer a maçonaria sem ter a necessidade de ser membro da maçonaria, fazer parte dessa instituição. E talvez você que é maçom e tem essa perspectiva, e até mesmo você que não é maçom, pode se surpreender com o número vasto de literaturas maçônicas que nós temos no Brasil. Seja volumes novos, usados, você pode encontrar em bibliotecas, livrarias, até mesmo em sebos. Você encontra as obras secretas da maçonaria, da editora maçônica e até mesmo em sebos. Encontram-se acessíveis muito material para um pesquisador não maçom. Você pode encontrar dezenas de livros escritos por autoridades maçônicas, Jorge Adon, Joaquim Gervásio de Figueiredo, você encontra obras também de Risardo da Camino. Nós temos muita literatura traduzidas para a língua portuguesa. Então existe sim a possibilidade de conhecer a maçonaria. Bom, a maçonaria ela vai se identificar como uma instituição filantrópica, afirma promover valores de moralidade, fraternidade, de autodesenvolvimento. A maçonaria utiliza símbolos, rituais de graus de iniciação que faz aí uma transmissão de ensinamentos espirituais, de moralidade, uma busca por uma verdade universal, que inclui nessa busca elementos de religiões e filosofias. Então, essencialmente, a maçonaria defende uma busca por uma iluminação espiritual, onde todas as religiões e crenças são vistas como caminhos igualmente válidos para aproximar o maçom a uma divindade universal, que é comumente chamada de o grande arquiteto do universo. A maçonaria tem muitos membros, mas muitos ao redor do mundo. É a maior sociedade secreta, apesar do maçom dizer que é uma sociedade discreta, mas não é secreta, e possui uma história antiga, complexa, em muitos países, Estados Unidos, Brasil, em muitos acontecimentos históricos importantes na história da humanidade. Temos nomes famosos, maçons, como George Washington, o Mozart, Voltaire, enfim. Muitas figuras que foram destaques na sociedade. Mas a maçonaria ela tem uma declaração não religiosa, declara-se que não é uma religião. E eu gostaria aqui de pegar só uma definição no dicionário Aurélio da língua portuguesa, que tem a seguinte definição. Religião é o quê? Culto prestado a uma divindade. E é interessante que essa definição ela está perfeitamente de acordo com as palavras do 30º grau maçônico, 33º grau maçônico, chamado Risardo da Camino, que fala o seguinte: o maçom dentro do templo maçônico, através da liturgia, cultua o grande arquiteto do universo. Aqui nós estamos falando de um autor de mais de 40 livros, que também, lá no dicionário maçônico, ele vai declarar abertamente que a maçonaria ela é uma religião no sentido estrito do vocábulo. É isso que ele diz. Ele fala que existe a harmonização da criatura ao Criador. E é religião. E ele fala que é a maior e universal. O Joaquim Gervásio de Figueiredo, lá no dicionário da maçonaria, também vai definir a irmandade de uma maneira que nos leva a crer
que é uma religião. Se você ver as afirmações que ele faz, que a maçonaria ela tem um sistema sacramental, de sacramento. Ela tem cerimônia, doutrinas, símbolos. E esses aspectos, eles trabalham tanto o aspecto externo, visível, mas também trabalham o aspecto mental, o aspecto interno, espiritual. São definições básicas de religião, de práticas religiosas. Mas eu gostaria de dizer o porquê é impossível ser cristão e maçom. Existe uma incompatibilidade central. Tem muitos pontos, mas eu quero centralizar pelo menos em 3. Primeiro, o relativismo religioso, que é a ideia de pluralismo religioso, que todos os caminhos levam a Deus, que todas as crenças elas são possíveis ou meios para se chegar a uma divindade universal, suprema, maior. Bom, o segundo aspecto são os rituais e os juramentos secretos. E a ideia de autossalvação é o terceiro ponto. Esses 3 pontos, temos muitos outros, mas esses 3 já são fundamentais, já são aspectos que violam as doutrinas centrais do cristianismo, que ensina que Deus é um Deus pessoal no cristianismo, uma exclusividade de Cristo e a necessidade da graça de Deus para a salvação. Bom, em relação ao relativismo religioso, a maçonaria promove o sincretismo religioso, essa mistura das religiões, trata todas as crenças como esses caminhos que são válidos para o grande arquiteto do universo, e isso é um contraste com o ensino bíblico, que ensina a exclusividade de Cristo. Jesus diz, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus ele não apenas se apresenta como um caminho possível entre outros, mas ele diz que ele é o único caminho. E aqui, o caminho é acompanhado do artigo definido o, que sublinha a exclusividade de Jesus como único meio de acesso ao Pai. Veja que lá em Atos 4, versículo 12, Jesus, o apóstolo Pedro, ele vai enfatizar que Jesus, ele é o único que pode salvar. Ele diz que não há nenhum outro que há salvação. Não há debaixo do céu nenhum outro nome que é dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Aqui reforça, quando ele diz nenhum outro, a ideia de que existe uma exclusividade na salvação para Jesus. Ele é o único. A redenção ela é ignorada pela maçonaria. A obra realizada e consumada unicamente por Cristo Jesus, o Filho de Deus, é ignorado, é relativizado através dessa perspectiva de que todas as religiões elas têm o mesmo objetivo, elas são válidas. Pois bem, um outro aspecto que eu vejo complicado e incompatível é justamente o conceito de autossalvação na maçonaria. A busca de iluminação espiritual, que é uma forma de elevação do indivíduo, vai em total desacordo com as escrituras, que diz que a salvação e a santificação elas são dons da graça de Deus e não são conquistas humanas. Não tem como o ser humano ele se salvar por si só, digamos assim. Não existe esse conceito de autossalvação. Por quê? Porque todo ser humano é pecador, é separado de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano é incapaz de alcançar a perfeição por si mesmo. Deus é um Deus santo, justo, absolutamente. Ele é o padrão perfeito. Ele criou o homem à sua imagem para viver em comunhão com ele e refletir a sua santidade. O homem fazendo mau uso do livre-arbítrio. O mau uso da liberdade que Deus lhe proporcionou. Ele escolheu o pior para si. Todos nós, como diz em Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a consequência dessa transgressão, desse rompimento de comunhão, não é apenas um desviozinho, não. A consequência disso são mortes. Em Romanos 3,23 fala que o salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte. E nós estamos falando de consequências que implicam em morte física,
e espiritual. Todo ser humano, ele já nasce pecador, ele não se torna pecador. Eu não. O que é isso? Isso é você que acredita nisso. Não, não sou apenas eu. Faça o teste você aí. É só você lembrar quantas vezes você já desobedeceu papai e mamãe. Lembre-se que temos que honrar pai e mãe, que isso é quebrar o mandamento. Quantas vezes nós já falamos o nome de Deus em vão? E lembre-se que falar o nome de Deus em vão é pronunciar o nome de Deus sem estar prestando culto a Ele. Ninguém vai cumprir os mandamentos perfeitamente. Isso prova que não tem como se salvar. É por isso que a mensagem do Evangelho, ela é a única, de forma simples, clara e acessível, para você que está aí na maçonaria, que a salvação ela não depende de rituais, de graus de iluminação ou mérito humano, mas é uma obra completa de Deus em Cristo Jesus, disponível pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque se não nos arrependemos, nós vamos para a terceira morte, a morte eterna, lago de fogo. Jesus ele diz que irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É muito mais sério do que nós possamos imaginar. Jesus é o único caminho. A salvação pela fé em Cristo é um presente gratuito. Não é alcançado por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. A fé significa confiar plenamente naquilo que Jesus fez, porque só Ele é capaz de nos salvar. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados, nos voltar para Deus. Temos que entender que não são todas as religiões que vão salvar, que são todos os caminhos que vão salvar. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos falando de destino de alma. Não são as falsas religiões, não são as falsas instituições, não são seitas, não é a placa de uma igreja. O que salva é Cristo Jesus. Deus te abençoe.